Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos falar de função modular, ok? Já para dar sequência no conteúdo de pré-cálculo. E hoje nós vamos falar de função modular, ok? Hoje eu não vou colocar um desafio, tá ok? Só para variar um pouco, tá? Vou deixar o desafio para o próximo vídeo, tá ok? Para eu definir uma função modular, o que eu tenho que fazer primeiro, né? Eu tenho que definir o que é módulo, ok? Então, para eu definir o que é módulo, eu vou fazer isso aqui, ó. Módulo ou valor absoluto, né? Módulo ou valor absoluto de um número é isso aqui, ó. O módulo, né, de x, ele é x para x maior ou igual que zero e menos x para x menor que zero. O que significa isso, ó? Significa que quando você tiver um x, então você tiver lá, né, módulo de x é igual a x para x maior ou igual que zero. Ok? Então você vai usar isso, ó. E o módulo de x vai ser igual a menos x quando, né? Quando esse x aqui for menor que zero, ou seja, essa notação aqui é essa mesma notação. Beleza? Só para não te confundir. Então o que seria isso, ó? Vou pegar aqui, ó, o módulo de 5. Certo? Quanto que é o módulo de 5, né? Então, ó, 5 ele é o quê? Maior ou igual que zero. Então, quem que você vai usar? O x, ou seja, o 5. Então, isso vai ser 5. Ok? Então, o módulo de 5 dá 5. Agora, se eu for pegar o módulo de menos 5. Menos 5, certo? Menos 5 é o quê? Menor que zero. Então, quando ele é menor que zero, o que eu uso? Eu uso menos x, ou seja, então, o menos... Certo? Ou seja, ó, o x aqui, então ó, o x aqui, então no lugar disso aqui, ó, tá vendo? No lugar do menos 5, eu vou substituir por isso. Então vai ficar menos 5, ó. Ok? Então, ó, isso aqui dá menos com menos dá mais, e isso dá 5. Ou seja, o módulo de menos 5 dá quanto? 5. O módulo de 5 também dá 5. Então o módulo é valor absoluto de um número real. Ok? Você pode olhar também o módulo como sendo uma distância. O que seria essa distância? Ó? Olha aqui para a sua reta, né? Para a reta numérica. Aqui está o 0, ok? Aqui está o 5 e aqui está o menos 5. O que seria o módulo então, né? Pelo que a gente acabou de ver. Ó. O módulo então é uma distância. Ó. É a distância do 5 até o 0. Ok? Então, a distância do 5 até o 0, beleza? É quanto? 5. A distância de menos 5 até 0 é quanto? 5. Ou seja, essa distância aqui é 5 e essa distância aqui é 5. Ok? Então, o módulo, certo? É o quê? Módulo de um número, né? É valor absoluto de um número real. Ok? Então... a gente tem isso, tranquilo? Então, quando eu falar assim para vocês, ó, o módulo de x é igual a 5, significa que esse x aqui pode valer quanto? Esse termo aqui dentro das duas barrinhas, ó, pode valer quanto? Pode valer 5, né? Então, significa que x pode ser igual a 5 e x também pode ser igual a quanto? Menos 5. Por quê? Porque o módulo de 5 é 5 e o módulo de menos 5 também é 5. Ok? Então, quando eu falar assim para vocês, ó. Então, o módulo de x é 5. Então, se eu falar módulo de x é igual ao número A. Tá vendo? Qualquer número, ó. Então, significa, né, que x é igual a A e x é igual a menos A. Tranquilo? Então, quando eu falar isso para vocês, ó. O módulo de x é igual a A. Significa que esse x pode ser A e x também pode ser menos A. Por quê? Ó, o módulo de A é quanto? A. O módulo de menos A é igual a quanto? A. Tá vendo? Ou seja, no lugar de x você coloca o A e no lugar do x você coloca menos A. Beleza? Então, com números, né? Então, como que ficaria isso com números, né? O módulo de x é igual a 3, certo? Significa que x pode ser igual a 3 e x pode ser igual a menos 3. Tranquilo?
Então você pode fazer isso. Por quê? Porque dentro do módulo, né? Dentro do módulo, você pode colocar o menos 3. Por quê? Porque o módulo de menos 3 é igual a 3. E o módulo de 3 também é igual a 3. Tranquilo? Então, vou fazer outro exemplo aqui. Ó. O módulo de 2x menos 1 ser igual, né, a 5. Beleza? O que isso significa? Ó? Que esse termo aqui dentro tem que ser o 5 positivo e esse termo aqui dentro tem que ser o 5 negativo. Ó. Então, 2x menos 1 tem que ser igual a 5 e 2x menos 1 tem que ser igual a menos 5. Ok? Por quê? Ó? Porque aqui dentro pode ser o 5 e pode ser o menos 5. Tá vendo? Então, ó, você resolve essa equação aqui para você descobrir quem é esse valor de x aqui. Então, 2x menos 1, né? Passo 1 para o outro lado, dá 6. Ok? Então, fica, passo 2 dividindo, então x é igual a 3. Ou seja, x pode ser igual a 3. Tranquilo? Agora, esse aqui eu passo para o outro lado, ó. 2x é igual, né? O 1 vai para o outro lado, então vai ficar menos 4. Ok? Então eu passo 2 dividindo. Então x pode ser igual a menos 2. Tá vendo? Eu encontrei o valor de x de forma que quando você substituir aqui, esse módulo vai dar 5. E aqui também o valor de x, quando você substituir aqui, o módulo também dá 5. Então, ó, você pode tirar a prova. Ó. 2 vezes 3 menos 1, isso é igual ao módulo. 2 vezes 3, né? Dá 6 menos 1, que é igual ao módulo de 5. O módulo de 5 dá 5. Ok? Tirei a prova aqui. Esse outro, ó. O módulo de 2 vezes menos 2, menos 1, é igual a quanto, né? É igual ao módulo. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Menos 1 dá módulo de menos 5. Ou seja, ó, o módulo de menos 5 é quanto? 5. Ok? Então a gente tem isso. Tranquilo? Então aqui dei um exemplo de módulo que é o valor absoluto de um número real. Beleza? Então, agora eu vou para raio, tá vendo? Então eu vou deixar isso aqui. Agora eu mostrei, né, a equação, agora eu vou mostrar uma inequação, né? Uma inequação. Antes disso, ó, deixa eu só mostrar para vocês, ó. Muitas vezes a gente faz isso aqui, ó. Você tem isso aqui, né? X é igual a raiz de 4, por exemplo, né? Qual é a raiz de 4, né? Aí a gente fala que é sempre mais ou menos 2, né? Mas por que é mais ou menos 2? Por que isso? Quando você tem assim, né? Geralmente, quando a gente tira, ó, tem muitos casos que a gente faz, que a gente tira assim, ó, a raiz de x ao quadrado, certo? Quanto que dá isso? Grotescamente, a gente faz isso aqui, ó. Vem aqui e cancela, então isso é x. Ok? Só que não é bem assim, não. Beleza? Por que que não é bem assim? Porque a raiz de um número ao quadrado é o módulo desse número. Ok? Então, a raiz de x ao quadrado é módulo de x. Ok? Então, ó. Então, o módulo de x é igual a raiz de x ao quadrado. Ah, mas por quê? Por que isso, né? Então, ó. Considere isso aqui, ó. Então, ó, a gente sabe que o módulo de x é igual a x, né? Quando x for maior ou igual que zero. Beleza? A gente sabe isso aqui e daqui, ó. E também o módulo de x é igual a menos x quando, né? Quando x for menor que zero. Beleza? Aí faz o seguinte, ó. A gente tem isso, né? Eleva aqui ao quadrado, ó. Eleva aqui ao quadrado. Então, se elevar ao quadrado, então... eleva ao quadrado. Eleva ao quadrado dos dois lados aqui, ó. Então vai ficar o módulo de x ao quadrado é igual a x ao quadrado. Beleza? Tranquilo? Então, ó, aqui também, ó, eleva ao quadrado daqui e daqui. Então vai ficar, ó, módulo de x ao quadrado é igual, né, a menos x ao quadrado, tá vendo? A gente sabe o seguinte, todo número negativo elevado ao quadrado, ele fica sempre positivo. Certo? Então, todo número ao quadrado fica sempre positivo. Então, isso aqui é igual a x ao quadrado. Beleza? Então, isso é igual a x ao quadrado. Então, a conclusão que a gente chegou. Ó.
que o módulo de x ao quadrado é igual a x ao quadrado, certo? O módulo de x ao quadrado é igual a x ao quadrado. Então daqui a gente pode concluir, ó, que o módulo de x ao quadrado é igual a x ao quadrado. Ok? Agora eu vou extrair a raiz dos dois lados, ó. Vou extrair a raiz, então, ó, o módulo de x, ou seja, esse quadrado você pode passar para lá como raiz, é igual a raiz de x ao quadrado. Então, toda vez agora que você for extrair raiz, certo? Você vai tirar como módulo. Então, a raiz de x ao quadrado é igual ao módulo de x, ok? Então, se você tiver lá assim, ó, a raiz de x menos 1 ao quadrado, quanto que dá isso? Isso aqui vai dar módulo de x menos 1. Beleza? Então, isso dá módulo de x menos 1. Tranquilo? Então, toda vez que você for extrair, do mesmo jeito, ó. Então, se você for fazer, né? A raiz de 2 ao quadrado, se você for pegar, né? Quanto que dá isso? Módulo de 2. Ok? Então, toda vez que você for extrair, aí agora você pode falar que dá 2. Tranquilo? Beleza? Quando você for extrair, né? Então, ó, você foi extrair, ó, a raiz de menos 2 ao quadrado, tá vendo? Não é cancelar aqui, tá vendo? Grotescamente você cancela aqui e dá menos 2. Beleza? Não, não é assim não. Certo? Você vai fazer o quê? A raiz de menos 2 ao quadrado, isso é igual a quanto? Módulo de menos 2. Que o módulo de menos 2 dá 2. Beleza? Então você vai fazer isso. Tranquilo? Então aqui, né, é o que a gente sempre fez, ó. A raiz de um número ao quadrado não é o número só não, tem que sair o módulo do número. Beleza? Então, temos isso aqui, beleza? Aí agora a gente vai para as inequações, né? Quando você tiver uma inequação modular. Beleza? O que que a gente vai fazer, né? Então, a gente tem isso aqui, ó. Considere aqui um R, ó. Um R positivo. Beleza? Se você tiver, né, módulo de x menor que R, o que que isso significa, né? Você olha na reta, ó, observe na reta, ó. Aqui está o zero, certo? Aqui eu tenho R e aqui eu tenho R. Ou simplesmente A, se você quiser pegar A, ok? Um número qualquer. A e aqui vai estar menos A, ok? Quando eu falo que o módulo de x tem que ser menor do que A, significa que eu posso pegar todos esses números aqui, ó, que está onde? Entre menos A e A. Por quê? O módulo dele vai estar exatamente menor. Como eu estou pegando menor, então não entra o A, tá vendo? Então bolinha aberta para ele. Ok? Então, ó, se eu for pegar, ó, módulo de x ser menor, né, do que 1. O que que isso significa? Ó? Significa que está o 0, o 1 e menos 1. Como eu estou pegando menor, então é uma bolinha aberta. O que que isso significa? Qualquer número que seja o quê? O módulo dele tem que ser menor do que 1. Por exemplo, né, eu pego aqui menos 0,5. Ok? O módulo de menos 0,5 é 0,5, que é menor do que 1. Então, quais são os números? Ó? Entre menos 1 e 1. Onde que eu quero chegar com isso? Ó? Toda vez que falar para você, ó, o módulo de um número ser menor do que um número, ou seja, significa que vai estar entre a parte negativa dele e a parte positiva. Então, quando eu falar assim para vocês, ó, o módulo de x é menor que A. O que que isso significa? Que x vai estar entre A e menos A. Ok? Então, ó, x vai estar entre A e menos A, ou seja, x vai ser maior que menos A e menor do que A. Ok? Então, toda vez que eu falar para você, o módulo de x é menor que 1, significa o quê? Que o x, então, ó, que x ele é menor que 1 e maior que menos 1. Tranquilo? Então, toda vez que falar para você isso, ó, módulo de x é menor que 1. Então, x está entre 1 e menos 1. Por quê? Porque o módulo dele, né, mesmo que você pegue negativo, ainda assim vai ser menor que 1. Ok? Então, né, trocar aqui por A, né, porque eu peguei A. Então, ó, considere um A positivo. Então, quando eu falar assim para você, ó, o módulo de x é menor que A, então significa, né, que x é maior que menos A e menor do que A. Beleza? Então, você pode fazer desse jeito. Tranquilo? Também eu posso fazer assim, ó.
módulo de 2x, né, ser menor do que 3. O que isso significa? O que isso significa? Ó, o módulo de 2x tem que ser menor do que 3. Então significa, ó, que 2x tem que ser menor do que 3 e maior do que menos 3. Tá ok? Então a gente tem isso. Ó. E aí o que eu faço aqui agora? Eu não tenho que encontrar os valores de x de forma que satisfaça isso? Então o que eu posso fazer? Eu posso dividir, certo? Dos três lados aqui, ó, as três partes, por 2. O que eu faço de um lado eu faço do outro. Eu vou dividir por um número positivo. Se eu divido por um número positivo, a desigualdade não acontece nada, eu não inverto. Então, ó, vou dividir por 2, dividir por 2 e dividir por 2. Ok? Então, ó, aqui eu cancelo, né? Então fica, ó, menos 3 sobre 2, que é menor do que x, que é menor do que 3 sobre 2. Então você pode pegar qualquer número que esteja entre 3 sobre 2 negativo, ou seja, menos 3 sobre 2 e 3 sobre 2 positivo, que esse número aqui, ó, vai ser menor que 3. Por exemplo, pega 0, né? Se x for 0, 0 está entre isso aqui. Porque você olha na reta, aqui está o 0, aqui está o 3 sobre 2, que é 1,5, né? E aqui está o menos 3 sobre 2. Menos 3 sobre 2, que é menos 1,5. Menos 1 está aqui e 1 está aqui, ó. Então, se você pegar menos 1, o módulo de menos 1 vezes 2 dá menos 2. O módulo de menos 2 é 2. E 2 ainda assim é menor que 3. Ok? Então, isso aqui a gente tem, ok? Como sendo a inequação modular, beleza? Muitas vezes a gente chama isso de raio, né? Dependendo do que a gente estiver trabalhando, nós podemos chamar isso de raio, ok? Então, a gente tem isso. Então, se eu tiver assim, ó, o módulo de 2x menos 3 ser menor que 6, beleza? O que isso significa? Se o módulo de 2x menos 3 é menor que 6, o que isso significa? Que 2x menos 3 é menor que 6 e tem que ser maior do que menos 6. Ok? Aí você vai, mas por que esse menos 6? Que eu acabei de explicar, né, o passo anterior. Então, o que eu posso fazer? Ó? Então, você pode fazer vários métodos para resolver isso aqui, para encontrar o valor de x. Você pode separar. O que é separar? Resolve primeiro essa, ok? Resolve primeiro essa. E depois você resolve essa, ó. Essa inequação. Então, ó, o que você pode fazer, né? Então, 2x menos 3 é menor que 6. Ok? Isso implica, eu passo o 3 para o outro lado, certo? Que 2x, né, é menor do que, vai 9, né? 6 mais 3, isso dá 9, né? Então, 9. Aí o 2, como é positivo, eu passo dividindo. Então, significa que x tem que ser menor do que 9 sobre 2. Beleza? Tranquilo? Aí agora eu vou fazer a outra, ó. Qual que é a outra? Essa aqui, ó. Menos 6, menor do que 2x, menos 3. Ok? Esse 3 está positivo, eu passo para o outro lado, está negativo, eu passo para o outro lado positivo. Então, ó, menos, né? Então vai ficar mais 3, menos 6. Ok? É menor do que 2x. Ok? Então, ó, aqui vai dar menos 3, né? Então, menos 3. Esse 2 aqui, eu passo dividindo. Então, significa que menos 3 sobre 2 tem que ser menor do que x. Ou seja, x ele é maior do que menos 3 sobre 2 e x ele é menor do que 9 sobre 2. Então, nós encontramos isso. Ó. Menos 3 sobre 2 é menor do que x, que é menor do que 9 sobre 2. Ok? Você pode usar esse método aqui para resolver separadamente. Beleza? Ou pode fazer direto. O que é fazer direto, né? O que seria o fazer direto? Você pode simplesmente fazer isso aqui, ó. Menos 6, né, é menor que 2x, menos 3, que é menor que 6. O que você faz? Soma 3, certo? Em ambos os lados, então vai ficar, ó. Menos 6 mais 3 é menor do que 2x, menos 3 mais 3, que é menor do que 6 mais 3. Ou seja, eu somei 3 em ambos os lados aqui. Beleza? Então, ó, aqui vai ficar menos 3, que é menor do que 2x. Aqui dá 0, né? Que é menor do que 9, né? Pronto. Como esse 2 aqui é positivo, eu vou passar dividindo. Ou seja, eu divido todo mundo por 2 agora. Ó. Divido por 2, divido por 2 e divido por 2. Então, eu vou ter isso aqui, ó.
que menos 3 sobre 2 é menor do que x, que é menor do que 9 sobre 2. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa do caso anterior que eu tinha feito, ó, que é a mesma coisa daqui. Beleza? Você pode fazer desse jeito, separando, ou pode fazer desse jeito aqui direto. Tranquilo? Então, o que é isso aqui, né? É resolver uma inequação. Ou seja, uma inequação modular. Beleza? Vou passar outro aqui para vocês tentarem aí também, né? Então, ó, a gente vai ter módulo de 2x menos 4 menor ou igual a 8. Ok? Então, ó, mesmo procedimento, ó. Significa o quê? Que 2x menos 4 é menor ou igual que 8 e também é maior ou igual do que menos 8. Mesmo procedimento. Aí você pode resolver do jeito que você achar melhor. Pode fazer direto, soma aqui, né? 4 aqui, 4 aqui, 4 aqui. Depois passa o 2 dividindo. Tranquilo? Então ficaria, né? Menos 8 mais 4 menor ou igual, né? Que é 2x. Menos 4 mais 4, que é menor ou igual que 8 mais 4. Beleza? Então aqui dá menos 4 menor ou igual, né? Menor ou igual do que 2x, que é menor ou igual do que 12. Passa o 2 dividindo. Então, ó, divido por 2, divido por 2, divido por 2. Menos 2 é menor ou igual, né? Do que x, que é menor ou igual que 6. Ou seja, quais são os valores de x que você pode pegar que vai satisfazer essa inequação aqui, certo? Então são justamente os x que estão entre menos 2 e 6. Beleza? Pronto, então aqui a gente encerra inequação modular. Aí agora a gente vai para função modular, né? Então a gente vai para a função modular. Beleza? O que seria a função modular, né? Não vou estender muito, aí a gente vai mostrar, né? Vai fazer o gráfico da função modular, só para vocês verem. Então uma função modular é uma função assim, ó. É uma f de r em r. Só que o que acontece? As nossas imagens vai ser r positivo. Por quê? Porque eu vou definir uma função f de x como sendo módulo de x. Ok? Então, a gente tem um módulo de x. Ok? Então isso aqui é função modular. Também a gente pode ter, né? Uma outra função, ó. Vou definir aqui, não com essa mesma imagem, ok? Mesmo domínio, contradomínio. Porque, ó, eu posso pegar uma outra função, uma f de x, igual, né? A módulo de x menos 1, por exemplo. Posso pegar aqui, ok? Então eu posso pegar essa função aqui, beleza? Aí depois a gente vai ver quais vão ser as imagens, tranquilo? Também posso pegar, ó, f de x igual ao módulo de x ao quadrado menos 4. Beleza? Posso pegar o módulo dessa função aqui também. O que isso significa? Que qualquer valor que dê aqui for negativo, vai ficar sempre positivo. Beleza? Então, posso pegar. Beleza? Então, vamos ao esboço, né? De gráficos de funções modulares, né? Então, uma função modular é uma função do tipo, ó, f de x igual ao módulo de x. Então, eu vou para o gráfico dessa função. Tranquilo? Como que ficaria o gráfico? Como que a gente vai fazer gráfico dessa função, né? Pega o valor para x e encontro y. Tranquilo? Então, ó. Aqui x e y. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. O módulo de menos 3, lembra aí, né? Quanto que é o módulo de menos 3? Dá 3. Ok? O módulo de menos 2, 2. O módulo de menos 1 dá 1. Módulo de 0 é 0. Módulo de 1, 1. Módulo de 2, 2. Módulo de 3, 3. Tá vendo? Tá ficando sempre positivo? Aí você fala, mas como que você sabe que vai dar positivo sempre, né? Porque eu olhei lá, ó. Módulo de x é igual a x, se x for maior ou igual que 0, e menos x quando x for negativo. Quando x for negativo, tá aqui, quem que eu vou substituir no módulo? Ó? Módulo de menos 3. Quem que vai ficar? Né? Então, menos o menos 3, isso é igual a 3. Menos vezes menos dá mais, que dá 3. Ok? Só você lembrar disso. Tranquilo? Então, vamos ao gráfico, né? Então, 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. 1, 2, 3.
Pronto. A gente viu, né? Quando o x for menos 3, dá 3. Quando o x for menos 2, dá 2. Quando o x for menos 1, dá 1. Quando o x for 0, dá 0. Quando o x for 1, volta no 1. O 2 dá no 2. E o 3 no 3. Tranquilo? Então, ó, se vocês observarem, ó, parcialmente, né, uma parte da função de grau 1, ok? Então, ó, uma reta aqui e aqui. Então, isso aqui é o gráfico de uma função modular, o módulo de f de x. Tranquilo? Então, qual que é meu domínio, né? O domínio, ó. O domínio da função são todos os reais. E observa aqui, quem está sendo as imagens? R positivo, ó. Então, as imagens da função é sempre R positivo, ou seja, de 0 até mais infinito, ok? Ou então você pode colocar assim, ó, de 0 até mais infinito, fechado aqui, né? De 0 até mais infinito, ok? Então, isso aqui, ó, domínio e imagem, tranquilo? Dessa função modular, beleza? Vou passar outra aqui, ó, passar outra. Aí agora eu vou pegar o módulo de x e vou subtrair 1. Ó, pra você ver, ó, o que vai acontecer quando eu subtrair 1. Ok? Então vai ficar, ó, o módulo de menos 3, né? Quando o x for menos 3. Então vai ficar, né? Módulo de menos 3 menos 1. Módulo de menos 3 dá 3. Certo? Então, ó, isso é igual a 3 menos 1. Isso dá 2. Ok? Então dá 2, ó. O módulo de menos 2 menos 1 dá 2 menos 1 que dá 1. Então aqui dá 1. Ok? O módulo de menos 1, né? Menos 1. Isso dá quanto? Dá 1 menos 1 que dá 0. Ou seja, dá 0. Ok? Beleza? O que mais? Ó? O módulo de 0 menos 1. Isso dá 0 menos 1 que dá menos 1. Ok? Então, aqui dá menos 1. O que mais? Ó? Módulo de 2 menos 1, né? O módulo de 2 é 2, menos 1 dá 1. Ok? Então, dá 1. O módulo de... Oh, do 1, né? Esqueci do 1, né? Esqueci do 1. O módulo de 1 menos 1, isso é igual a 1 menos 1, que dá 0. Ou seja, aqui dá 0 de novo. O módulo de 2, né? Menos 1 é igual a 2 menos 1, que dá 1. E o módulo de 3, menos 1 é igual a 3 menos 1, que dá 2. Pronto. Ok? Então eu vou substituir em todos. Beleza? Então vamos ao gráfico. Ó. Como que ficou o gráfico? Ok? Então vai ficar, né? Então 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. E menos 1 tá aqui. Ok? Então, ó, quando x for menos 3, deu 2, né? Opa. Quando x for menos 3, deu 2. Quando x for menos 2, deu 1. Quando x for menos 1, deu 0. E quando x for 0, deu menos 1, tá vendo? Que eu desci uma casa, ó. Desci uma unidade. Quando x for 0, ou quando x for 1, y dá 0, né? Quando for 2, dá 1. Quando for 3, dá 2. Ok? Então a gente tem isso, ó. Então aqui e outra reta aqui. Ok? Então aqui mais uma vez o gráfico da função modular. Uma reta, tá? Uma reta para cá e outra reta para cá. Tranquilo? Então você tem um bico justamente aqui, né, no menor valor que a função está assumindo. Ok? Então, ó, quem vai ser meu domínio, né? Então o domínio da função é R, certo? E as imagens? As imagens da função está indo de menos 1 até mais infinito. Então você pode simplesmente colocar, ó, menos 1 até mais infinito. Ok? Então aqui está sendo as imagens. Tranquilo? Beleza?
nós estamos com 29, aí eu vou encerrar por aqui para o vídeo não ficar muito longo, beleza? Aí eu vou passar para vocês aqui, ó, só para vocês tentarem aí, para vocês esboçarem o gráfico dessa função modular, beleza? Então a função modular, para vocês esboçarem o gráfico, é justamente essa aqui, ó. Faça o módulo de x menos 1, ok? Faça esse aqui. Faça também, ó, f de x igual, né? O módulo de x mais 1, beleza? Faça também, né? O módulo de x, né? Que é a barrinha. O módulo de x, né? Mais 1, ok? Então, ó, para você ver como que vai ficar esses módulos, beleza? Então, o módulo de x dentro das barrinhas e aqui fora. A gente acabou de fazer, né? Essa aqui, ó. F de x igual o módulo de x menos 1. Essa aqui a gente acabou de fazer. Beleza? Aí você vai fazer aí, ó, essas outras três. Faça também essa aqui, ó. F de x é igual, né? Ao módulo de x ao quadrado menos 4. Para ver como que vai ficar. Beleza? Lembrando, essas aqui você vai ter tudo retas, ó, com um bico, né? Com um bico. E essa aqui você vai ter uma parábola até um certo ponto e depois vai voltar e depois subir. Ela vai ficar tipo assim, ó. Aqui, aqui e aqui. Só para vocês observarem. Beleza? Tranquilo? Então vai ficar uma coisa desse tipo. Beleza? Então, valeu aí. Esse foi o vídeo de hoje. Então, dá um likezinho lá no canal lá. Beleza? Valeu!